Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um novo mega dividendo que a Petrobras acaba de anunciar para os acionistas. Fora também, tá, o novo balanço do terceiro trimestre de 2025. Pessoal, a Petrobras surpreendeu o mercado e isso fez com que as ações subissem na bolsa e voltasse para o patamar de R$ 31, tá? E vamos discutir agora com essa nova apresentação da Petrobras se ela é uma oportunidade, os novos dividendos da empresa e qual é a perspectiva futura da Petrobras para os próximos anos. E detalhe, tem um estudo aqui sobre a empresa que pode sinalizar de que ela poderia se valorizar mais de 100%, pessoal, e destravar um valor imenso para você. Então fiquem comigo até o final para vocês saberem qual é esse segredo escondido na Petrobras. E não somente isso, também vamos falar aqui sobre o Banco do Brasil, tá? Que é o próximo a anunciar seus resultados, a próxima estatal aqui da Bolsa no dia 12 de novembro. E vamos ver se o Banco do Brasil vai surpreender ou decepcionar. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras, antes da gente tratar aqui, né, sobre balanços, perspectivas, dividendos futuros, vocês têm que entender um pouco de um negócio aqui da empresa em si, tá? Porque quem é novo aqui no canal provavelmente não sabe o que a Petrobras faz, por mais que ela seja uma gigante da bolsa. Percebemos que hoje o valor de mercado da Petrobras está na faixa de 426 bilhões de reais, tá? E ela é muito focada aqui, ó, na parte de petróleo. Esse é o principal core business aqui da empresa, né? Percebemos que a Petro domina o setor de petróleo aqui no Brasil, deixando as suas concorrentes tecnicamente no chinelo, deixando ali uma Petro Recôncavo, uma PetroRio, muito abaixo do que o market share que a Petrobras possui. Não somente isso, ela detém um custo de extração extremamente baixo, na faixa de 28 dólares o barril, fazendo com que o preço da commodity, tá? O preço do barril do petróleo no mercado internacional precisasse cair muito para a Petrobras começar a ter prejuízo. Qual que é a probabilidade desse preço cair tanto? É muito nula, pessoal, porque isso inviabiliza a produção no mundo todo. Se a Petrobras, que tem o menor custo de extração global, consequentemente, tá? Imagina só se o preço do barril despenca para um nível desse, prejudicaria a demanda no mundo inteiro. Então o mercado não deixaria isso acontecer, fora de que ela já tem esse custo de extração baixo e ainda por cima, né, uma dívida líquida hiper mega controlada. Aparentemente a Petrobras tem feito a lição de casa, tá? E agora, indo aqui um pouco para os resultados do terceiro trimestre de 2025, foi muito acima do esperado, tá, pessoal? Realmente muito acima, porque, ó, já dando aqui uma olhada nos resultados financeiros da Petrobras, a gente vê que o lucro foi de 5,4 bilhões de dólares, tá? Um aumento de 28% versus ao segundo trimestre de 2025. Então, quanto de lucro que a empresa teve neste tri? Só para vocês terem uma ideia de como que o monstro que está se tornando a Petrobras. Porque, pessoal, antes a empresa estava operando com um barril de petróleo no segundo trimestre de 2025 lá na faixa de 80 dólares, tá? Mais ou menos 80, 75. E mesmo com essa desvalorização, que era a princípio para prejudicar o resultado da empresa, ela reportou um lucro líquido monstruoso, tá? Ficando aqui na ótica de reais, se eu multiplicar aqui por 5,60, de um lucro de 29 bilhões. É o dobro do lucro do Banco Itaú, tá? Então perceba o monstro que a Petrobras está se tornando aqui na Bolsa de Valores. É uma empresa muito lucrativa, pessoal. E o EBITDA aqui, né, sem efeitos não recorrentes, foi de 12 bilhões de dólares. Pessoal, isso aqui é muita coisa. Se a Petro está tendo 12 bi de EBITDA na ótica dolarizada com o preço de petróleo em desvalorização, imagina só o quanto que a empresa poderia lucrar caso a gente tenha uma alta da commodity. Isso aqui pode fazer a empresa lucrar muito. Por isso que eu acho que Petrobras é uma das ações que tem muito potencial na bolsa. Ela está tendo 67 bi de EBITDA por trimestre. Se eu multiplicar isso aqui por 4, nos dá
268 bi de EBITDA. Só para vocês terem uma noção, a Petro negocia na média com uma faixa de mais ou menos ali, pessoal, 7,5 vezes EBITDA, tá? A média setorial. Se ela tá tendo 268 bi de EBITDA por ano, supondo um preço praticado de 68 dólares o barril, qual que é o valor de firma da empresa? Fica na faixa de 740 bi. Então, se eu pegar aqui, ó, 740 bi e dividir por 268, temos um EV sobre EBITDA de apenas 2,76 vezes, o que é muito baixo. Para a empresa chegar ali, tecnicamente, a um EV/EBITDA médio na faixa de 7,5, descontando a dívida da Petrobras de 314, a empresa deveria valer 1,6 trilhão de valor de mercado. Para justificar esse lucro e EBITDA alto, dividido por esta cotação, por este valor de mercado atual, temos um potencial de alta nas ações de quase 300%. Isso mostra que Petrobras é uma empresa com muito upside, pessoal. E com esse resultado cada vez mais crescente, isso aqui pode aí ser realmente um ótimo indicativo. E olha só que legal, ela anunciou 12,2 bilhões em dividendos, tá? Um aumento de 40% em relação ao segundo trimestre de 2025, tá? Quanto que isso aqui dá em valores por ação? Ela anunciou um total de 0,94 por ação, que nas cotações atuais de Petrobras, 0,94 dividido por 31 nos dá um dividendo de 3%. Se ela paga isso de maneira trimestral, ela poderia pagar 12% ao ano em dividendos, tá? Então, realmente aí está sendo muito lucrativo. Imagina agora se ela paga extraordinários com excesso de capital. Isso aqui seria totalmente plausível, tá? Perceba que aqui, ó, o crescimento consistente da produção continua elevado, né? O aumento da produção vem vindo e, claro, a empresa não pode crescer a qualquer custo, né? O custo de produção tem que estar baixo e ela tem conseguido manter isso com muita tranquilidade. Não é à toa que tivemos esse salto no lucro, salto no fluxo de caixa e salto aqui no EBITDA. Fora que os investimentos da empresa estão ultra mega controlados, né? Perceba que a gente teve sim um leve aumento no endividamento, mas totalmente natural. E ela manteve a política de pagar 45% do fluxo de caixa livre na forma de dividendos, tá? E sabe qual que é o mais interessante, pessoal? É que além dessa política da Petro robusta, ela ainda, se o preço do barril tiver acima de 40 dólares, ela paga um mínimo de 4 bilhões de dólares para o investidor, né? Isso dá um dividendo de 22 bilhões de reais, que dividido pelo valor de mercado atual da empresa, temos um dividendo mínimo com Petrobras de 5,2% ao ano, que ainda a R$31, eu acho a empresa uma belíssima oportunidade, tanto para quem está olhando para valorização e também para bons pagamentos de dividendos, tá? E agora, calculando o retorno embutido no preço da ação da Petrobras, a gente vai fazer o seguinte, supondo aqui, ó, 1 menos payout, o payout médio fica de 30%, supondo aqui, né, consequentemente uma taxa de crescimento de mais ou menos 9 a 8% ao ano, com o ROI, pegar o ROIC, né, retorno sobre capital investido, tá? Como assim, Pablo? Olha, não podemos calcular o ROI, pessoal, porque o ROI ele tem ali fatores que camuflam, porque a empresa tem dívida, né? Então a gente olha inteiramente para o ROIC. O ROIC médio da Petro fica de 13,5% ao ano. Então nós temos um retorno embutido no crescimento da empresa no lucro de 9,4% ao ano na média. Se eu multiplicar isso aqui por 100, 9,4, né? Aí a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai pegar esses 9,45% de crescimento do lucro da empresa, que pode ser reportado a um ROIC de 13% ao ano, somado a um dividendo médio na faixa de 12%. Retorno embutido no preço da ação de 21% ao ano. E perceba que a Petrobras entregou isso aqui no longo prazo, 1.300% de retorno nos últimos 10 anos, tá? Se eu dividir pela própria taxa anual composta, 1.300% de retorno em 10 anos dá justamente ali uma rentabilidade de 30% ao ano na média. Já descontando a inflação, temos uma rentabilidade de 24% ao ano na média, fazendo com que Petrobras possa ser uma excelente multiplicadora de capital, tá? E para vocês que já estão engateando comigo aí mais ou menos até o final desse vídeo, o grande fator de crescimento aqui na Petro ainda continua sendo, tá, a margem equatorial, que pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos, tá? Se a empresa já tem tido um crescimento robusto, tá? Sem explorar completamente a margem equatorial, imagina só explorando. Eu acredito que a Petro poderia dobrar tanto a capacidade de produção, tanto o seu EBITDA, consequentemente pagamento de dividendos, e o mercado poderia precificar a ação por múltiplos mais elevados. E se o custo de produção continuar reduzindo, aí sim que de fato será
um excelente negócio, tá? Porque cada vez a Petrobras vai ficando mais segura contra as possíveis flutuações de preço no barril de petróleo. E agora calculando pela própria lógica do Graham, tá? Observando por uma base de EBITDA de 260 bi por ano, se eu pegar isso aqui, ó, e dividir, né, por 12 bilhões de ações, temos um EBITDA por ação de 20. Então, 22,5 vezes 20. Qual que é o valor patrimonial? Acredito que o patrimônio líquido da empresa cresceu neste trimestre. Então, está aqui de 32, né, e 81. Temos aqui um preço justo de R$ 121 para as ações, que dividido pelo preço atual de 31, justamente o nosso potencial de alta de 291% na cotação. E pelo próprio PEG Ratio do Peter Lynch, né, pega aqui o EV sobre EBITDA de 8,75 e divide por uma taxa de crescimento de 9,4, temos um PEG Rate 0,29, denotando que a ação poderia estar ultra mega descontada, muito barata, a petrolífera mais barata da bolsa toda, tá? Esse dedo no governo deixa a empresa por múltiplos extremamente baixos. Pablo, como que descobre a taxa de crescimento? Mais uma vez, pessoal, muito simples. 1 menos payout e multiplica pelo ROI ou ROIC da empresa. Se for petrolíferas e commodities, recomendo vocês olharem para o ROIC, tá? E aí você já descobre a taxa de crescimento anual aqui desta empresa no longo prazo, na média, né? A gente tem que pegar a mediana de crescimento. Esse é o ponto mais importante. E hoje, na carteira, eu tenho ações da Petrobras. E perceba que ela representa 7,26% da carteira. Pretendo, nesse patamar de preço de R$ 31 a R$ 30, ir aumentando posição. Ainda mais agora com essas perspectivas positivas, né? De aumento no lucro, consequentemente crescimento nos dividendos, eu posso sim usar e aumentar a minha posição nas ações aqui da empresa para longo prazo. Agora tratando um pouco sobre o Banco do Brasil, pessoal, que é a próxima estatal a divulgar resultados ali do terceiro trimestre no dia 12 de novembro. Pessoal, coloquem aí na agenda de vocês, tá? O Banco do Brasil, na quarta-feira que vem já, vai reportar o balanço do terceiro trimestre de 2025. A perspectiva tende a ser desafiadora, tá? Porque a gente ainda segue com uma inadimplência persistente no agronegócio brasileiro, a soja continua caindo, o milho continua caindo, o produtor rural não está conseguindo pagar as suas dívidas em atraso, então o Banco do Brasil está operando com uma inadimplência bem elevada. Então a gente ainda pode ver um lucro amassado no curto prazo. Mas tem uma notícia muito positiva. A partir já do quarto trimestre de 2025 no Banco do Brasil, já vai começar a entrar em vigor a MP, né, do Lula, que vai fazer com que o Banco do Brasil já tenha esse respiro na inadimplência. Então a gente já pode ver uma recuperação gradual dos resultados a partir do quarto trimestre de 2025, tá? E, consequentemente, tendo essa recuperação, o banco já pode voltar em patamares de lucratividade mais saudável. Hoje o guidance do Banco do Brasil para este ano está de 21 a 25 bilhões, tá? Eu acho que vai ficar bem no piso do guidance mesmo, ó. Supondo aqui, ó, um lucro no primeiro tri de 7,4, no segundo tri de 3,8. Supondo que esse terceiro trimestre, né, venha em linha com o segundo tri, a própria gestão falou que vai vir mais ou menos em linha, já uma recuperação ali a partir do quarto trimestre. Então a gente pode encerrar esse ano com 21 bi de lucro, tá? Bem aqui na faixa mais inferior do guidance do Banco do Brasil. Porém, aí é que tá. Já para o ano seguinte, se ele voltar a lucrar de 6,5 a 7 bi por trimestre, isso nos dá um lucro na faixa de 26 bilhões, o que já daria uma recuperação aqui gradual aproximada de 23,80% no lucro em apenas um ano, tá? Fazendo com que o Banco do Brasil volte a ter um retorno sobre patrimônio líquido acima, pelo menos ali, do custo de capital do banco, né? Que fica aqui na faixa de 13% custo de capital, e hoje ele tem um patrimônio líquido na faixa de 181 bilhões. Já voltaria a ter um ROI pelo menos de 14,3%. Ter uma recuperação total do Banco do Brasil já para 2027. Aí, pessoal, por isso que eu falo, tá? Pablo, por que você não está comprando? Pessoal, não estou comprando porque eu estou focando em outras ações da minha carteira. Mas por quê? Porque o Banco do Brasil ele já é uma grande posição da carteira do canal. Então eu não tenho pressa para comprar. Um aporte ou outro não vai me fazer uma diferença substancial no meu preço médio e na minha rentabilidade. Fora que eu já paguei barato pelas ações, né? Paguei ali R$24,47, já é uma grande posição. Então eu estou focando em outras. Mas quando eu acabar minhas metas nas outras, eu posso voltar a comprar sim o Banco do Brasil. Que eu acho que até R$25, para quem está olhando para longo prazo, pode ser uma oportunidade. Porque o banco está aqui negociado abaixo do valor patrimonial. Somente para o banco ser negociado em sua média, a ação teria que estar custando ali pelo menos uns 30 a 31 reais. E ali, né, com uma recuperação gradual dos resultados já para o próximo ano, hoje o banco vale
130 bi na bolsa, dividido por 26 bilhões, a gente teria um preço-lucro de 5 vezes. Então o Banco do Brasil já está barato, observando numa lupa aqui de médio a longo prazo. E o retorno do dividendo pode ser interessante, porque se ele voltar a lucrar 26 bi e ele deliberar 35% de payout novamente, aumentando levemente esse payout do que está hoje, né? Temos um provento de 7%, fora que o próprio CFO do Banco do Brasil afirmou que vai deliberar extraordinários, caso o resultado ali volte a ter uma crescente, ou seja, volte a ter uma lupa crescente no longo prazo, o banco vai deliberar um agrado, né, para os investidores na medida para deixar o dividend yield um pouco mais elevado. E quem sabe esse agrado possa ser de 2%, então o dividendo anual poderia se encerrar em 9% ao ano. Mesmo assim, considerando o retorno embutido no preço da ação do Banco do Brasil, está muito bom. Com ROI médio de 15,5% ao ano já com a recuperação dos lucros, isso daria uma taxa de crescimento de 10,8%. E o banco, se pagar uma média de 8,5% somado a um reinvestimento de provento a longo prazo, ele poderia te gerar 22% ao ano de rentabilidade. Então perceba que não é mau negócio comprar Banco do Brasil neste patamar de preço. Lembra que nada se trata de recomendação. E mesmo com a grande queda nas ações nos últimos 10 anos, tá? Claro, desde o Plano Real, o Banco do Brasil teve uma rentabilidade superior a mais de 23% ao ano, mas nos últimos 10 anos, mesmo com todos os escândalos que tem acontecido no Banco do Brasil, pandemia, governo Dilma, né? Consequentemente ali, crise no agronegócio, o banco entregou 364% de retorno, o que, considerando uma taxa anual composta aqui no Banco do Brasil, 364% de retorno em uma lupa de 10 anos, isso nos dá uma rentabilidade de 16% ao ano. Então perceba que mesmo a ação tombando, ele tá legal. E quando a ação se recuperar, provavelmente esse retorno vai voltar em 700% a 800%, que vai dar mais de 20% ao ano no longo prazo. Então, essa derrapada aqui que o Banco do Brasil deu, eu acredito que é uma oportunidade, tanto para quem está olhando para a recuperação gradual do banco, com potencial de alta expressivo, porque o mercado agora está com a narrativa da recuperação. Quando o banco mostrar controle na inadimplência e recuperação da rentabilidade, provavelmente as ações vão disparar. Fora que o dividendo, né, vai voltar a ficar sim um pouquinho melhor. Por isso que é bom garantir um bom preço, que você já garante um bom dividendo aqui, tanto no curto, médio e longo prazo. E nada se trata, obviamente, de recomendação de compra ou de venda. Nossa, Pablo, muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa aí que nos traga facilidade, traga um potencial de retorno mais elevado sem ter tanto risco? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você contém mais de 100 ações para estudar em tempo real. O segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. Então é uma excelentíssima oportunidade. E não para por aí, você ainda tem aqui os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, tá? Ali do grande investidor John Bogle, com uma rentabilidade superior a mais de 40% ao ano no médio a longo prazo. E ainda você tem preço teto projetivo, só benefícios. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro o comentário fixado, e também estará disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Petrobras e Banco do Brasil. Em particular, eu possuo as duas na carteira, tanto o Banco do Brasil como a Petrobras, e vejo futuros promissores para essas duas no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!